Graça e paz, mulheres. Uma manhã abençoada a todos. Nós vamos encerrar nessa semana esse tema tão lindo que fala a respeito de sermos servas. O Senhor falou profundamente comigo essa manhã e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da sua palavra. E nós vamos ler alguns versículos de Lucas 8, dos versos 1 a 3, que diz assim: Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam sustentá-los com os seus bens. Em uma época em que as mulheres não eram bem vistas pela sociedade, elas sofriam discriminação e eram inferiorizadas pelos homens. Jesus, ali na contramão da tradição, não apenas se importava com elas, mas também as valorizavam. Muitas delas, após receberem a cura, a libertação, passavam a segui-lo. E mais que isso, a servi-lo. Por onde ia, Jesus era acompanhado pelos seus discípulos e também por essas mulheres. A mulher, em sua essência, ela já tem o coração de serva. Ela já carrega em seu DNA a fórmula de servir. O cuidado, a preocupação com seus filhos, com seu esposo, com a sua família, a preocupação com o próximo, já é muito mais comum nas mulheres do que nos homens. Eu consigo imaginar Jesus em suas caminhadas evangelísticas sendo cuidado por essas mulheres. Sabe, enquanto os discípulos estavam ali participando das curas, dos milagres, fazendo também o que Jesus fazia, elas estavam onde? Elas estavam nos bastidores. Elas estavam ali preparando os alimentos, cuidando de suas vestes, preparando o lugar onde Jesus ia dormir. E tenho certeza que elas faziam isso sentindo-se honrada em servir ao seu Senhor. Talvez ainda se sentissem como servas inúteis, como nós podemos ler em Lucas 17, verso 10. Talvez elas pensavam, puxa, eu poderia fazer muito mais. A palavra serva, muitas vezes, nos soa como alguém inferior. Mas para uma verdadeira cristã, isso não. Isso para nós é uma honra. Não é ser inferior, mas é uma honra. Pois como imitadoras de Cristo, devemos agir, como ele diz em Marcos 10:45, que ele fala que ele veio para servir, não ser servido. Então, todas as vezes que o servimos, estamos sendo como ele. Essas mulheres, elas serviam em forma de gratidão. Ao contrário do que muitos fazem nos dias de hoje, que se aproximam de Jesus para receber alguma bênção, e depois que recebem, lhe viram as costas. Essas mulheres não fizeram isso. Elas o serviam justamente porque eram gratas pelo que ele havia feito. Quantas já haviam recebido a bênção? Quantas pessoas ali naquele mês já haviam recebido sua bênção, uma cura, um milagre, e estiveram entre os que o crucificaram? Mas quantas vezes nós fazemos isso? Enquanto estamos precisando de algo, nos aproximamos de Jesus em oração, em jejum, na palavra, fazemos propósitos, vamos a todas as programações da igreja, vamos a todos os cultos. E o Pai, Ele amoroso como é, Ele nos atende. Mas ao invés de sermos gratas a Ele, agora lhe viramos as costas. Talvez estamos ocupadas demais com o emprego que Ele mesmo nos deu. Não podemos sair porque o bebê que Ele nos deu dá muito trabalho.
Quem sabe não vamos à igreja porque de tanto orar para que Deus me desse um esposo e eu ser atendida, agora eu preciso, fazer uns programinhas com meu esposo para o casamento não cair na rotina. Então hoje eu não posso ir no culto porque eu preciso sair com meu marido. E impensadamente acabamos dizendo: ei, fique aí, Jesus, não precisamos mais de você. Muitas vezes as nossas atitudes, talvez não com palavras nós falamos, mas com as nossas atitudes nós falamos isso: fique aí, Jesus, não preciso mais de você. Mas não foi assim com as mulheres. Elas foram gratas e continuaram o servindo, o amando, o acompanhando. Elas o serviram enquanto todos o abandonaram. Durante a crucificação, todos os discípulos, com exceção de João, eles fugiram de medo. E lá em Lucas 23, 49, diz que as mulheres estavam lá. Elas não fugiram. Elas estavam lá chorando e participando de seu sofrimento. De forma indireta, o ajudando a carregar a cruz. Nós queremos participar dos milagres, dos dias de glória, mas nós fugimos da cruz. Quando as coisas começam a ficar difíceis, nós abandonamos Jesus. A prova de que elas o serviam por amor é que quando Jesus morreu, elas continuaram o servindo. Lucas 24, verso 1 diz que elas foram levar perfumes para ungir o corpo morto de Jesus. Se ele estava morto, o que ele poderia oferecer a elas? Isso mostra que elas o serviam por quem ele era e não apenas pelo que ele poderia lhes oferecer. Esse é o verdadeiro serviço. Servir quem não tem nada a nos oferecer. Fazer o bem sem esperar receber nada em troca. Esse é o verdadeiro amor. Nos dias em que vivemos, o que mais acontece é as pessoas se aproximarem uma das outras pensando no que elas podem receber. O que essa pessoa tem a me oferecer? Chegam na igreja e pensam: o que essa igreja tem a me oferecer? Ei, que mentalidade mundana é essa, mulher? Você precisa se aproximar das pessoas se perguntando: o que posso fazer para servir essa pessoa? Você precisa chegar na igreja e dizer: como posso ser útil servindo essa igreja? Você precisa deixar essa mentalidade de coitadinha, vítima que precisa ser cuidada, amada, protegida. Chega de ficar esperando receber. É tempo de ser grata por tudo que você já recebeu. É tempo de retribuir o que Deus já lhe fez. É tempo de parar de olhar o próprio umbigo e passar a servir. Se você olhar ao seu redor, vai encontrar pessoas muito mais necessitadas que você. Não apenas materialmente falando, mas pessoas que precisam ouvir uma palavra de conforto, um abraço, um cuidado, pessoas que realmente precisam ser cuidadas. Ei, entregue os seus problemas para Deus e vai cuidar do seu próximo. Enquanto nós fazemos isso, Ele cuida dos nossos. E olha o que essas mulheres, acontece com elas no final. Elas foram honradas. Você pode ler em Lucas 28, 1 a 10, que fala que quando elas foram ao sepulcro e não o encontraram, Jesus apareceu primeiro a elas. Que lindo! Muito lindo! Elas tiveram o privilégio de serem as primeiras a verem Jesus ressuscitado. Fidelidade gera fidelidade. Honra gera honra. Glórias a Deus. Você talvez pensa que o bem que está fazendo está passando despercebida pelo céu. Não. Quando você faz o bem, é uma semente que planta em solo muito fértil.
Talvez você se depare com tanta ingratidão, ajuda tantas pessoas, serve tanta gente e parece que não tem retorno. Ei, o céu está registrando. Não faça isso esperando a recompensa humana. Faça o bem esperando que Deus lhe retribua. No céu, suas atitudes não passam batidas, não passam despercebidas. Quer sejam atitudes boas, quer sejam atitudes más, nada foge aos olhos do Pai. Eu te convido hoje a refletir sobre suas atitudes. Você tem sido uma serva por excelência. Você tem servido por amor. Você tem feito bem sem olhar a quem. Você tem servido sua família, o seu próximo, sua igreja, a Jesus. Essa palavra mexeu muito comigo. E eu entendi que uma mulher curada e profunda, ela não pensa apenas em si mesma. Uma mulher curada e profunda, ela pensa primeiro em como pode ser útil no reino. Ei, comece a colocar isso em prática hoje mesmo. Olhe ao seu redor. E você vai perceber que Deus irá lhe trazer pessoas para que você sirva, para que você cuide. Existem pessoas ao seu redor que estão precisando de você. Faça isso com amor. Por um instante, pare de olhar para você e olhe um pouco ao seu redor. Se coloque no lugar daquele que está precisando. Pode ser que a sua cura esteja aí. Enquanto você cuida do coração da sua irmã, Deus estará cuidando do seu. E essa palavra para esta manhã é essa. Seja uma serva por excelência. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.